34 graus, tá? Você vai estar aí, bom? Boa noite para todo mundo. A gente vai começar, então, só lembrando, para quem está chegando por agora, quem conseguir abrir a câmera, abre, é legal para a gente não ter a sensação de que está falando com as paredes, né? A gente tem uma sensação mais física, não chega a ser o presencial, mas é mais próximo. Teresina, 39? Quer falar? Não. Não? Hoje não. Hoje não. Adoro Piauí, mas hoje não. Agora, o que a gente está fazendo, então, para quem está entrando agora? A gente está fazendo um percurso da tese da Ondina, que é a clínica do sintoma e o sujeito contemporâneo, da Ondina Maria Machado Rodrigues. É uma tese de 2005 pela UFRJ. E aí a gente foi até um ponto na tese, quando chegou no capítulo sobre gozo, a gente decidiu sair da tese para ir para o Jacques Miller em 2 textos, Os 6 Paradigmas do Gozo e Signos do Gozo, o livro, então o artigo 6 Paradigmas do Gozo e o livro Signos do Gozo, que está disponível no grupo, para a gente poder fazer o percurso sobre o gozo, mas a gente continua seguindo a tese como uma estrutura, né? Um roteiro. Isso. Então, só lembrando, a gente começou a tese falando sobre sintoma, depois, e todas as aulas são gravadas, tá? A gente falou sobre sintoma, depois sobre identificação, e agora estamos falando sobre gozo. Na sequência, a gente vai para o sintoma com H, o santoma, e finalmente chega no que é esse sujeito da contemporaneidade e a clínica, né, na contemporaneidade. E como a gente passou para o texto do Miller, porque na tese ela aborda os 6 paradigmas do gozo. Aí os 6 paradigmas do gozo, a gente está agora ele chama de um nome que eu não gosto muito, gozo normal, mas é um gozo localizado, né, que ele vai entrar com o objeto A, né, ele diz que o conceito de objeto A aí se funda como algo próprio dele, Lacan. Está no seminário 11, né, a organização desse conceito, e aí ele entra por conta desse gozo localizado do objeto A, a gente está estudando aí os capítulos dos signos do gozo, né, o livro que está disponível lá nos grupos do WhatsApp, em alienação e separação, porque são 2 coisas muito, muito, muito importantes que surgem nesse seminário e nesse 4º paradigma. Quem está acompanhando as aulas vão ver que ele retoma muitas coisas aqui, mas eu acho interessante. A gente vai fazer um percurso ainda aqui dentro do livro, porque ele retoma, e eu acho que quando retoma, eu disse outra vez, como se fosse um diamante, assim, né? Não bruto, né? Depois que já está trabalhado, e você vai olhando, vai girando aquele objeto de vários ângulos, assim, é o que ele está, meio que ele está fazendo nesse texto aqui, né? Quem teve nas 2 primeiras aulas já está razoavelmente apresentado aí a esses 2 conceitos muito, muito importantes, que é alienação e separação. Alienação, a gente falou mais, a gente falou muito, mas a gente chegou no conceito de separação, e sempre, só antes da gente ir para o texto, advertindo que, né, uma coisa que a gente falou muito na aula anterior, né, ainda que se pense, às vezes, né, numa ordem, ou mesmo a gente tem abordado, né, primeiro a alienação e segundo a separação, alienação e separação do campo do grande outro não é uma superação do grande outro, né? Isso não existe. Né? Alguém usou uma expressão ainda da vez passada, se houver uma superação do grande outro, o sujeito quer para fora da linguagem, não tem mais sujeito. Então, a gente pode dizer que é algo permanente. Essas 2 operações, elas estão ocorrendo na subjetividade, operação e separação, né? Elas são só didaticamente aqui a gente, né, na linguagem a gente tem que escolher o que vem primeiro, né? E aí a gente viu primeiro a alienação, está vendo agora a separação, mas a gente vai e volta o tempo todo, porque são coisas concomitantes. Eu vou retomar aí na página 166, você joga aí no... Pessoal, a gente, semana passada, a gente projetou aqui, ficou talvez mais interessante para acompanhar, mas a gente continua vendo vocês normalmente, tá? Sim. A coisa de escolher projetar esse texto é porque eu ainda, né, e a Renata, a gente domina muito pouco
a tecnologia de ficar manejando, fazendo os desenhos, os esquemas, e aí os esquemas já estão, né, estão aí na tela. A gente até tem uma canetinha aqui, mas a gente apanha horrores, tá? Porque a caneta você tem que escrever na mesa e não na tela. A pessoa tem que ter destreza, que a gente ainda não tem. Então, aqui. Aqui a gente tinha parado, na verdade, no último parágrafo da 166, mas vamos lembrar que só esse esquema aí, né, que essa coisa que eu estou chamando, usando a palavra em espanhol, uma lúnula, né, tá riscadinha aí, é a sobreposição de duas faltas, né? Então, é uma dupla negatividade, né? A falta do sujeito com a falta do grande outro, é uma sobreposição de faltas, e aí é nesse lugar que na separação aparece uma coisa que não advém nem do sujeito, abordando, né, em termos como Miller e Lacan, hein? Vai aparecer uma positivação aí de gozo, né, o que não tem no sujeito barrado, o que não tem no grande outro, com aquela barra também para dizer que ele é incompleto, que ele é faltoso, que não tem é gozo, onde nós estamos no quarto paradigma do gozo, né, o gozo como objeto onde ele aparece. Aqui nessa lúnula aí, a gente tem o S1, quando a gente está falando de alienação na linguagem, e a gente tem essa sobreposição de faltas, e aí que a positivação de gozo, né, o objeto A como uma positivação de gozo vai comparecer. Aí na parte que está ali, ó, apontando do lado do grande outro significante, até pedi para que vocês escrevessem em cima de significante corpo como significante, porque é uma distinção importante de ser retomada, né, que nessa leitura do Lacan que o Miller faz, ele diz que o corpo, isso é importante, ele vai chamar de corpo aquilo que tá tomado pelo significante, né? E ele vai dizer que aquilo que resta, né, aquilo que resta como objeto A, aquilo que resta como zonas erógenas, aquilo que resta como gozo vivo e não mortificado pela linguagem, ele aqui não está chamando de corpo. O corpo é a parte que está, né, submetida à linguagem. O que não está submetido à linguagem, ele está chamando de o que sobra, o que resta, ele está chamando de organismo. Isso é uma leitura do Jacques Lacan, quer dizer, não é que ele, do Jacques Lacan, do Jacques Lamillard, não é que ele está inventando, essa leitura é possível, né, e ele vai dando aí, e vai se orientando e apontando o seminário 11, eu estou dizendo isso porque tem leituras batem de frente com a leitura do Jacques Lamillard, e essa leitura também é possível em Lacan, é meio que se diz o oposto, né? Esse outro campo tem um argentino, né? Alfredo, acho que Fala Edelstein, tem um livro que se chama, tem em português, o outro Lacan. O outro é porque ele, acho importante informar vocês desse panorama, né? Segundo o Alfredo Edelstein, nós temos os, os pós, né, o lacanismo pós-Lacan, diz ele, até os antimillerianos leem Lacan como o Miller lê. E aí esse livro dele, acho que é um livro de 2009, né, e ele criou uma instituição e tudo. Esse outro Lacan se refere, outro com relação a essa leitura que a gente está vendo, que o Miller faz do Lacan. Então é um outro Lacan, quer dizer, em dissonância ou com uma diferença, às vezes até em oposição a essa leitura que o Miller faz. E aí vocês veem como Lacan tem uma obra que a gente nunca pode pensar nela, porque eu acho que às vezes as pessoas falam do Lacan como se ele tivesse um sistema fechado, uma obra que forma um sistema fechado, e lê o Lacan como se houvesse um consenso dentro da própria obra do Lacan dessa leitura que está sendo feita. Não tem. O Lacan não forma um sistema fechado. A leitura que o Jacques Lemaitre faz, ela é consistente e ela está apoiada em Lacan, em coisas que o Lacan diz. A leitura que o Alfredo Eidenstein faz, ela é coerente e ela está apoiada no Lacan. Né? Então, a gente tem um Lacan em segundo
o Eidelstein, ele é um Lacan, né, lido por milleriano, e haveria o Lacan eidelsteiniano, não sei nem como, né, como falar isso, mas, assim, há leituras distintas, há outras possíveis. O Lacan não forma um sistema, ele era contra essa ideia de sistema, formar um sistema fechado, né? Então, é possível a gente abrir frentes de trabalho e fazer leituras consistentes em múltiplas direções. Mas nessa aqui do Miller é isso, o corpo que a gente tem agora, que vem na separação, o corpo como significante, e o que restou fora do corpo, que vai aparecer aqui como objeto A, né, se refere às zonas erógenas, o que restou do corpo vivo, que não está submetido ao significante, não está mortificado pelo significante, ele chama aqui de organismo. É assim que ele trata. Então, vamos retomar aí no penúltimo parágrafo, que a gente até leu da vez passada. Surge aqui, né, nesse esquema aí, uma pergunta que Lacan coloca e resolve da seguinte maneira: como entrará o organismo na dialética do sujeito? E, pois, se divide. Por um lado, se converte em um corpo significante, está lá no esquema. E, por outro, fica a parte do organismo que não se transformou em corpo e adquire, pois, um estatuto fora do corpo. Pode parecer confuso, mas não é. Ó. Um estatuto fora do corpo, né, isso que está na dimensão aqui do objeto A, né, e das zonas erógenas, né, nós estamos nesse campo, ele está fora do corpo, é o que restou do organismo, não mortificado pela linguagem, não regulado pela linguagem. Dado que isso foi descoberto na psicanálise a partir do organismo, a dedução significante do objeto A ficou oculta. Lacan a restituiu, ainda que mais não foi para fazer concebível a interpretação que se relaciona, que está relacionada ao objeto A, na medida em que o objeto A, mais além do real que o encarne, é uma função significante. Sem embargo, no entanto, como o sujeito não está representado por ela, pelo objeto A, nessa sua função significante, se distingue da função significante de S1. A gente vai lembrar, tem gente, tipo, o outro esquema está com S1 ali em cima? Ou... Esse aqui? Não tá. Não, então desce, do jeito que estava, fica melhor. Então, aqui, na alienação, se vocês lembrarem, o que estava aqui, ó, aqui era o S1, nessa região. Isso na alienação. Então, o sujeito, que é um conjunto vazio, se identifica com S1 e depois vai se articular com S2. S2 é qualquer significante do conjunto de significantes que compõe uma língua, o conjunto, né, ou o grande outro, que compõe o campo do grande outro, é um conjunto incompleto. O S1, ele pensa em dois momentos da alienação. Fico retomando porque são coisas importantes, né? Ele pensa no primeiro momento da alienação em que o sujeito fica petrificado no S1. O sujeito meio que ele deixa de ser um conjunto vazio e agora ele está identificado a um S1, ele está identificado, mas não representado. É num segundo momento da alienação, quando o S1 se articula a um S2, que o sujeito encontra, inclusive, a sua definição clássica, né, no Lacan, né? Ele passa a ser aquilo que é representado de um significante para outro significante. Porque nesse momento em que o sujeito está petrificado no S1, o S1 é um significante separado de todo o conjunto da língua. Ele não significa nada. Então, ele está dizendo, tem uma coisa parecida entre o S1 nesse momento em que o sujeito está petrificado no S1, porque ele está totalmente isolado do conjunto de significantes da língua, apesar de ele ser um significante, e o objeto A também é alguma coisa que, né, ele não é propriamente um significante, então a gente pode pensar ele como, não sendo significante, como algo que está isolado do conjunto dos significantes de uma língua. Porém,
objeto A, né, esse resto de gozo, né, do organismo, ou do corpo vivo, ou do corpo não significantizado, peraí, me perdi. Você está falando do objeto um isolado do significante da sim, língua. Obrigado. O objeto A, ele tem uma função significante. Isso quer dizer, né, estou retomando o fim da aula, que ao contrário daquela concepção, no terceiro paradigma de Das Jing, que é uma coisa que não se articula de jeito nenhum ao significante, porque é um gozo maciço, um gozo absoluto, e ali o grande outro está completamente isolado desse gozo. O grande outro é uma defesa com relação a esse gozo. O sujeito ele está completamente isolado desse campo, só por uma transgressão, né? Só quando se faz algo que bordeja os limites do campo da cultura, do grande outro, que você goza de algum modo. Aqui não, né? O gozo, né? Aquele objeto do gozo absoluto, né, das Jings, se reduz a um gozo localizado, que é o objeto A, que está relacionado às zonas erógenas. Então, ele pode funcionar como significante. Eu dava como exemplo o fato de que, tanto que ele pode operar numa lógica significante, que, inclusive, é o próximo paradigma do gozo, a gente vai falar dos discursos, dos 4 discursos do Lacan, né, que estão lá, assim, né, completamente formados, elaborados no seminário 17. Se tem gente colocar ele de novo, aquela coisa que eu acho que é importante. Os 4 discursos? É só o discurso do mestre. Tá, deixa eu tirar ele aqui. Vocês vão ver que nas formas do discurso, a gente fez isso, vamos retomar isso aqui, porque isso é importante, isso é bom. O Lacan ele trabalha com uma lógica e é preciso a gente entender a lógica, as coisas se encaixam, né? Só o do mestre? Esse aqui? Veja aí no discurso do mestre, são 4 discursos, né? O discurso do mestre, o discurso histérico, o discurso universitário, o discurso do analista. Vou colocar os 4, vai. E pelo menos a resolução está melhor. Vejam que discurso, né, é linguagem, e discurso, para o Lacan define discurso como aquilo que faz laço social. Né? Discurso é indistinguível de laço social. Peraí, a gente sempre apanha um pouco da tecnologia. Normal. Deixa eu fechar um pouco de coisa, só um segundo. Fechar esse outro. Esquema tudo. Aí. Sim, só que eu estou tentando achar ele ali. Vocês vão observar que nos 4 discursos, vão ter os mesmos elementos trocando de lugar. Vocês vão ter o S1, o S2, o sujeito, o S barrado, e o objeto A. Quer dizer, isso aqui, discurso, como eu estava dizendo, é linguagem, né? E discurso é sinônimo de laço social, aquilo que faz laço social. Então, o objeto A, ele funciona, ele se articula com o significante, ele tem uma função significante. Esse gozo localizado, ele é capaz até de se articular, né? De estabelecer algum tipo de conexão com o campo da linguagem, apesar de ele não ser algo restrito à linguagem. A gente poderia até pensar que o objeto A ele tem algo de real, desse real do organismo, mas ele tem algo também ele está afetado pela linguagem, ele está condicionado pela linguagem, afinal, ele é o que resta depois da operação de linguagem sobre o corpo vivo, né? O que resta é o objeto A. Ele é um produto de linguagem, inclusive, apesar de ele não ser um significante. E aí eu chamei a atenção outra vez para vocês, S1, um S1 articulado a um S2 é uma forma de representar o grande outro. Então, o grande outro está representado aqui, ó. S1 articulado em S2. Mas o mais importante aqui, se a gente pensar aqui, o sujeito representado pelo S1 para um S2, isso é a fórmula isso é alienação, né? Agora, quando o sujeito, ele pela operação de separação, ele se descola um tanto, né, desse campo só de linguagem, quando
o sujeito faz uma conexão com naquele intervalo, naquela lúnula, né, com o campo com o pequeno a, o objeto pequeno a, um objeto de um gozo localizado, a gente tem representado aqui, então, a separação. Então, nessa fórmula aqui do mestre, vocês vão ver depois que, de algum modo, isso aqui, a forma do mestre, de algum modo, é essa estrutura que é a estrutura do próprio inconsciente. Né? Então é isso, o objeto ele tem uma função significante, ele opera nessa estrutura significante, que são a estrutura dos discursos. Voltemos para... Então veja que né, está conversando já, que a gente está, ao falar de alienação e separação, a gente já está na base aqui do que vai formar a elaboração do Lacan sobre os 4 discursos, quatro modos de laço social. Pode para a próxima página? Sim. Atenção. 167. Parece que não tem a página 167. Ah, já sei. Ela está aqui, ó. Viu? Aqui ele está aberto, né? Tá. Ah, entendi. Aí, pronto. Então tá. O sujeito, a princípio, não está representado pelo significante da identificação. Se confunde com ele. Porém, a alienação lhe abre a possibilidade de fazer-se representar pelo que primeiro é insígnia. Esse trechinho aqui ele está dizendo de um modo que poderia ser mais simples, aquilo que eu falei, há 2 tempos da alienação, um que primeiro ele se identifica com S1, é isso, quando ele fala insígnia nesse texto, é o S1 isolado, né? Quando o sujeito só tem identificação, mas não tem representação. E num segundo momento, essa insígnia, esse S1 se articula um S2, aí ele tem uma identificação e ele é representado também para os outros significantes da língua, para o campo do grande outro. A respeito do objeto A, por outro lado, tudo é diferente. O sujeito não pode fazer-se representar pelo objeto A. Veja, não dá para dizer que o objeto A representa o sujeito. Aqui, ó, olhem aí isso que eu estou circulando aqui, né? É o discurso O que a gente tem aqui, ó, você vê esse símbolozinho no meio aqui, é um símbolo lógico que é punção, que se chama isso daí. Isso quer dizer, se ele vai usar depois a forma da fantasia, isso quer dizer que assim, ó, ele é representado pelo S1. Né? Veja que o S1 representa, ele se identifica com o S1 e o S1 representa para qualquer S2 da língua. Com esse símbolo da punção significa que o sujeito e o objeto A, eles podem se relacionarem de muitas formas, menos pela igualdade. Significa que eles se relacionar e se relacionam. Né? O sujeito, o Miller usa uma expressão que eu gosto muito. O sujeito só no campo significante, no campo da alienação, ele falta gozo, então ele precisa de um suplemento de gozo. Eu brinco que é como se, assim, para valer a pena se alienar no campo da linguagem, submeter o corpo às regras da linguagem do grande outro, o grande outro diz assim, vamos, né? Vou deixar para você, né, um tantinho de gozo, um gozozinho. Esse gozozinho é o objeto A, né? Algo não vai ser regulado pela linguagem. Então, mas a relação do sujeito com o objeto A é qualquer uma que não de igualdade. O que, para deixar bem claro, é o que está se afirmando aqui no texto, né? Não é possível dizer que, se vocês ouvirem isso por aí, que o objeto A é uma loucura teórica dizer que, né, alguém dizer assim, o sujeito é representado pelo objeto A. Quer dizer, ele tem uma função significante, ele pode se articular com significantes, mas ele não funciona como um significante, ele não é algo com que o sujeito possa se identificar e se representar. Né? O sujeito não pode fazer se representar pelo A. No fundo, para os 2 casos, se coloca a mesma pergunta. É subjetivável? O objeto A é subjetivável? A subjetivação de S1 se produz pela representação significante.
Isto é, S1 anula o sujeito ao mesmo tempo que o cria. Anula o sujeito como conjunto vazio e o cria como algo identificado ao significante. O inaugura, cria o sujeito como significante e o anula como puro conjunto vazio, porque o sujeito, a partir dessa identificação, vocês vão se lembrar, o sujeito dividido é porque ele, em parte, ele é linguagem, em parte, ele é conjunto vazio. Então, o S1 anula o sujeito ao mesmo tempo que o cria. O sujeito subjetiva esse S1. O que se opera com ele como um representante. O que se supõe a ligação, né, a localização de S2 e a articulação com S2. O que ele está repetindo aqui? Como opera o sujeito com o objeto A para subjetivá-lo? Nesse caso, intervém fantasma, a fantasia. É o que está aqui embaixo, inclusive, é a forma da fantasia. Veja que tem alguma coisa a ver entre separação e a forma da fantasia. Temos, então, mas não vamos mergulhar nesse tema da fantasia, da forma da fantasia agora. Temos, então, uma subjetivação mediante a representação pelo S1, que representa o sujeito por um S2, e uma subjetivação por meio do fantasma, da fantasia, que diz não a respeito de representação e de identificação, mas tem a ver com gozo, né, com uma modulação, um modo de gozo, né, essa relação com o objeto A. A identificação constituinte e o fantasma, a fantasia originária, são duas relações fundamentais do sujeito intimamente vinculadas. Enquanto o sujeito está enganchado em S1, ele não se volta, né, em direção ao objeto A. Afivelar-se na insígnia é o S1, mantém o sujeito à distância do objeto A. E é o que nos permite indicar que o atravessamento da fantasia, que é uma dessubjetivação do sujeito, é correlativa a uma dessubjetivação do significante. Não dei muita bola para isso, não, porque ele está passando o carro na frente dos bois. Só se renuncia à sua representação significante, ou seja, renuncia a converter-se em significante, o sujeito... Não. Só se renuncia à sua representação significante, ou seja, renuncia a converter-se em significante, o sujeito será suscetível de converter-se em objeto A. Isso aqui é uma coisa, nesse parágrafo ele está falando lá de uma das teorias do Lacan de fim de análise, que, você veja, acabamos de ver que o sujeito não se identifica com o objeto A, ele está identificado a um S1, e ele se conecta ao objeto A numa modalidade de gozo, né, como uma forma de gozo. E isso compõe a fantasia, essa ligação do sujeito com o objeto A. Mas, ele está passando o carro na frente dos bois, lá na frente, quando ele for falar da fórmula da fantasia em seminários posteriores, a ideia de que, no fim de análise, haveria uma dessubjetivação, cairia esse S1 do sujeito, e ele se veria, estranhamente, contra tudo que a gente leu até agora na teoria, identificado com o próprio gozo, ou seja, com o objeto A. Mas coloque isso entre parênteses, retira, porque isso é uma coisa para o futuro. Aqui ele vai voltar para a Terra, né, para onde a gente está agora. Mas eu acho interessante. Você quer terminar esse parágrafo aqui? Queria comentar, voltando aqui à coisa do sujeito. Quer terminar isso aqui primeiro? Pode falar. Eu acho interessante 3 pontos que eu acho importante colocar aqui. Então, o S1 anula o sujeito ao mesmo tempo que cria. Inclusive, me lembra aquela poesia do Manuel de Barros que você usou na sua dissertação de mestrado. No lugar onde estou, já fui embora. Tem um verso do Manuel de Barros, né? No lugar onde estou, já fui embora. Do lugar. Do lugar onde estou, já fui embora, no sentido de que, uma vez que a linguagem alcança o sujeito, ele já não mais está lá. Nessa ideia, né, pegando ali com o Manuel de Barros, um lugar em que o sujeito, então, ele é pensado pela linguagem, ele já não está lá, é interessante isso. Já não está lá como
puro conjunto vazio. Já não está lá como puro conjunto vazio. Então, o S1, né? Então, por exemplo, estava falando do S1, que é algum significante que é oferecido ali para circunscrever o sujeito, no momento em que o significante é oferecido, por exemplo, inteligente, que é um que a gente tem usado em vários encontros. Então, no momento em que esse S1, então, é oferecido para dizer quem o sujeito é, ele, ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo que ele cria o sujeito dizendo eis o inteligente, ele anula o sujeito, porque se o sujeito é efeito de linguagem, o sujeito só existe enquanto está falando. E o S1 paralisa esse discurso, percebem? À medida que o S1, que esse significante, ele nomeia, ele cria, né, esse sujeito, ele o anula, porque ele interrompe o sujeito de ter que dizer e seguir. Na verdade, o sujeito nesse momento que ele faz, nesses dois tempos da alienação, né? Nesse momento que ele está petrificado em S1, ele não fala, porque não tem articulação com S2, né? Com nenhum outro S2 da língua, né? Então, é uma petrificação. A gente pode pensar essa parte que a Renata está falando, quer dizer, às vezes, quando você localiza na clínica o S1 de um sujeito, né? Ele pode estar tão colado a esse S1 que ele pode estar meio petrificado, né? Eu me lembro de uma vez atender um possível, né, analisante, mas que não ficou, era um candidato analisante, mas ele chega e o problema, a queixa, né, inclusive ele foi encaminhado pela família, que é uma coisa às vezes problemática. Ele chega e ele diz que o problema dele é que ele é alcoólatra. Então, assim, isso é uma coisa, né? A coisa do drogado, né? Porque esse é o significante. adito é o termo que a gente usa, né? O que se usa na vida do sujeito que é adito né? Um drogado. Isso funciona como isso dá dá uma insígnia para o sujeito, dá um S1 e muitas vezes em que ele fica petrificado, ele fica congelado. Esse candidato analisante, que foi em uma sessão, ou duas, não me lembro muito bem, faz tempo, era isso. Você puxa outras. Você oferece outros significantes para aquele significante se enganchar né, e o sujeito se movimentar, né, entre, entre os significantes, porque é isso que o sujeito faz, quando você ficou mudo. Alguém tinha tirado meu som, não sei como. Porque, teoricamente, eu... Desde quando vocês não estão escutando? Acho que foi pouca coisa. Pode continuar. Então, quer dizer, eu fui ali fazendo intervenções, perguntas, alguma coisa que articulasse esse S1, né? Eu sou um alcoólatra em alguma outra coisa, mas pelo menos a situação que se apresentou ali, né? Que me chegou ali na clínica, ele estava petrificado nisso, né? Então, quer dizer, eu sou um alcoólatra. Um alcoólatra eu sou. Ele estava nessa tautologia, né, circulando nisso, né? E tinha uma coisa que o amparava para colar nesse S1, que é o que diz um certo campo aí da neurologia e da medicina e das biológicas, que vão tomar coisas como a dependência química, inclusive o alcoolismo, como algo que é absolutamente genético. Eu brinco que quando alguém entende as coisas, uma tendência genética, né, uma predisposição, veja, é alguma coisa potencial, não é um destino, não é uma condenação. Então, quando alguém olha, lê desse jeito que ele estava lendo, a gente tem uma versão nova do, né, o destino, né, essa ideia que não é uma ideia científica, né? Você traz para dentro das ciências biológicas a ideia de destino, né? Então ele estava ancorado, a petrificação estava ancorada, né,
num campo discursivo que diz que o alcoolismo ele é genético, então não tem nada a fazer, né? Por isso o sujeito é congelado, né? Eu sou alcoólatra eu sou. Uma coisa interessante, né? Em algum momento eu formulei alguma pergunta, vou lá lembrar que palavras eu usei, que significantes eu usei, mas assim, foi apontando outros campos da vida, né? O cara era casado, perguntei sobre o casamento, sobre filhos, sobre, enfim, a vida, né? E aí ele dizia assim, não, a minha vida é perfeita, o único problema é que eu sou alcoólatra. Veja, esse cara estava petrificado em S1, né? É como se ele não tiver, é como se ele tivesse naquele instante ali, não vou falar nem que ele retornou, né? Ele tá naquele instante ali petrificado no S1, o que não permite que ele se articule a nenhum S2 dentre os sei lá quantos, né, S2, não sei quantos significantes que a língua oferece para ele, para se articular e para dialetizar, né, a definição daquilo que ele é como sujeito, né? É bom você E aí, trazer isso. pegando isso, então veja, quando a gente fala, veja como essas 3 frasezinhas ali, vou marcar 3 frases ali no, retomando o texto, nessa página, nos ajuda a pensar a clínica. Então, primeira coisa, o S1, então, ao mesmo tempo que ele cria o sujeito, ele anula. O alcoólatra, por exemplo, é um S1. Então, ele cria o sujeito, por exemplo, ele leva o sujeito até a análise, ele procura a análise por causa desse S1 alcoólatra, mas ele não fica na análise pelo mesmo S1 alcoólatra. Mas alguém, a demanda não era dele, alguém o encaminhou para lá. Sim, e essa demanda vem em cima desse significante. Mas olha que interessante. O S1, então, ele cria e anula. Primeira coisa. Segunda, enquanto, então, o sujeito ele está engarranchado ao S1, ou seja, engarranchado ao S1 que o cria e o anula, ele não volta ao objeto A. Um ponto interessante que a gente já conversou sobre a clínica, sobre a direção do tratamento, sobre o objeto A como espécie de bússola, de direção do tratamento. Se ele não volta ao objeto A, ou seja, se ele não aponta na direção do objeto A, o tratamento não tem direção. Porque uma das direções do tratamento tem a ver com um certo direcionamento, com uma certa bússola que aponta na direção do objeto A. Se o objeto A ele não comparece, o sujeito não volta ao objeto A por estar engarranchado ao S1, não há tratamento possível também. Então, é interessante porque é como se o tratamento é possível à medida que o sujeito localiza qual é seu S1 para então renunciar dele, entende? Então, há uma renúncia do S1 que pode levar o sujeito, então, à possibilidade de objeto A. Ele coloca aqui, inclusive, se converter em objeto A, mas eu vou colocar de apontar para o objeto A. O objeto A, que é esse objeto que não pode ser completamente circunscrito pela linguagem, e, portanto, lá está a minha falta, meu desejo, a possibilidade do tratamento. Então, é interessante que Uma das definições de objeto é objeto causa do desejo. Objeto causa do desejo. Então, olha que interessante, esses 2 pequenos parágrafos, se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que ele está descrevendo todo o funcionamento da clínica, percebem? Deixa eu voltar nele. Olha como ele, de um modo muito, muito interessante, nos traz essa coisa da clínica. Olha que interessante. A gente coloca aqui, olha, o S1 anula o sujeito ao mesmo tempo que o cria. Então, o S1 é esse significante que cria o sujeito, por exemplo, alcoólatra, que é o exemplo que o Wesley trouxe, mas também o anula. O anula, inclusive, porque ele não tem mais outra coisa para dizer. Me fala sobre o anula na medida que também que ele não se articula com o S2. Isso. Né? Veja, porque a gente tem uma espécie, isso aqui é importante, porque, olha só, a gente tem uma espécie de, vou chamar assim, de roteiro, é o sujeito que é anulado e ao mesmo tempo criado pelo significante. A gente poderia pensar que o sujeito, a princípio, como um vazio, né, a gente viu, ele é anulado como um puro vazio, e ele se identifica, ele se torna significante. Mas se ele está petrificado nesse significante, se ele não se articula com S2, ele está morto aqui nesse significante. Né? Veja que a operação toda é assim, né, o vazio que se articula um S1, mas se ele ficar petrificado, aí ele tá morto. Ao se articular um S2, né, eu falei para isso para vocês que o S1 articulado ao S2 é o campo do grande outro. Ao se articular o S2, é que ele realmente está articulado ao campo do grande outro, que vai submeter o corpo
as leis do significante, as leis da cultura, etc. E é só quando se articula que se produz um resto, né? O resto que é o objeto A. Então, se ele ficar petrificado aqui em S1, é isso que a Renata está falando, quer dizer, eu não tenho nenhum sujeito exatamente, eu tenho uma petrificação, né? Porque o sujeito ele tem que ser representado, ele tem que ser representado por outro significante, e eu também não tenho objeto A, porque ele tem que entrar nessa articulação com os S2 e com o campo do grande outro, propriamente dito, para que reste alguma coisa do que ele está chamando aqui de organismo, né? Que é o objeto A. Então, percebam como esses 3 trechinhos aqui nos dão a dimensão da clínica. Então, o S1, ele cria o sujeito ao mesmo tempo que anula, enquanto o sujeito está petrificado, né, engarranchado ali ao S1, ele não volta ao objeto A. O objeto A, que é o objeto causa do desejo, deveria ser a bússola da análise, ou seja, deveria ser para onde a análise aponta para poder ter o seu percurso. A análise só acontece se puder apontar para o objeto A. E por que isso? Porque a análise depende dessa articulação significante entre S1 e S2, que é a associação livre, inclusive. Então, a associação livre é um convite para o sujeito articular os significantes, não é? É fazer um deslocamento, S1, S2, S3, S4. Se o sujeito está engarranchado no S1, ele não topa a associação livre, ele não topa esse encadeamento metonímico, ele não topa esse campo do outro, que é o campo do S1 e do S2, não sobra um resto A, que é o objeto causa do desejo, que é aquilo que, no final das contas, se busca na análise. Então, veja como isso tudo nos dá a direção do tratamento. Vou pegar um exemplo, aí falando da clínica de crianças de novo, por exemplo, quando alguém a criança nos chega com um diagnóstico. Aí pode pegar TEA, TOD, TDAH, todos os T's possíveis. Mas vou pegar o TEA, né, o transtorno do espectro autismo, da autista. Chega encaminhado, então, como autista, e a gente pergunta para os pais, o que traz você aqui, né? Por que você está trazendo teu filho? Eu trago meu filho porque ele é autista. Muito bom. Deixa o autismo de lado e agora me fala um pouquinho do seu filho. Não, como todo autista, ele faz tal coisa. Como todo autista, ele faz tal coisa. Como todo autista, ele faz tal coisa. E aí você percebe, e aí lá pelas tantas, sendo muito claro, gentil, sutil, delicado, amável, você está tentando apontar a pessoa, tá bom, você está me falando do DSM, mas eu que estou tentando saber do teu filho. Deixa um pouco o autismo de lado e me fala do teu filho. O que ele gosta de brincar? Quais os objetos que ele se interessa? Quais as palavras que ele repete? Como que, entende? Você está tentando fazer com que... E aí é até engraçado, a Temple fala sobre isso. Como se você estivesse explorando, né, o que dele não está petrificado no teu discurso nesse S1 autista. Perfeito. Né? Então, olha a trabalheira que a gente tem quando chega essa petrificação. Convencer a sair da petrificação, entende? E aí, um dia, um pai virou e falou assim, mas eu gastei muito dinheiro para chegar nesse diagnóstico e agora você quer que eu fale sobre outra coisa? Eu achei muito interessante, assim, eu gastei muito dinheiro. Eu investi tanto para comprar esse S1 que agora eu não vou arredar o pé dele. Então, veja, a ideia do diagnóstico não é diagnosticar para petrificar. O diagnóstico deveria ser ponto de partida para o tratamento e não o contrário. Percebem como esses 3 parágrafozinhos nos dão toda a articulação na clínica? Não é maravilhoso? Agora, essa é uma clínica, né, que toma por esse paradigma quarto, né, que a gente está vendo aqui do gozo localizado, como orientação para a clínica. Né? Essa é uma clínica orientada para esse paradigma. A Márcia fez uma pergunta. E assim é quando acontece. A Márcia perguntou, nesse sentido, a identificação, e assim quando acontece a identificação e alienação? Quer explicar um pouquinho melhor sua pergunta, Márcia? Diga ela oralmente aí para... Boa noite, sim. Boa noite. Você explicando esse processo aí eu fico meio que na dúvida. Isso significa estar identificado ao extremo? Significa a identificação quando está alienado a alguma coisa, ao outro? É isso? Assim, eu não sei, depois a Renata fala aqui, mas assim, eu não sei se... que a gente, quando se trata do autista, né, inclusive... esse modelo aqui, essa coisa como a gente está vendo, toma como paradigma a neurose, né?
Agora, acho que a Renata está falando mais do discurso do pai, né? O pai petrificou o filho, né, nesse significante. Então, não existe articulações possíveis, entende? Né, para outros discursos. Né? Ele está petrificado nesse significante, e eu diria até que ele está petrificado em umas articulações com os S2, que está dado, às vezes, pela neurologia, pelo diagnóstico, né, pelo DSM. Né? O DSM é uma fábrica, né, de S1. Os diagnósticos do DSM são fábricas de S1. Tem gente que chega com um diagnóstico de depressão, ansiedade generalizada, e ela está tão congelada naquilo quanto o sujeito aqui da história do alcoólatra, né? Mas é isso, é como se ela tivesse quase que só alienada, né? Quer dizer, a separação parece que está manquitolando ali, né? Mas isso, então, mas isso você coloca como a coisa da alienação, identificação e essa petrificação, tem alguma coisa que conversa. Não são sinônimos, é claro, mas tem uma conversa interessante aqui. Por exemplo, essa coisa de estar identificado a um diagnóstico, como a gente está dizendo, no exemplo que eu dei era até dos pais, a criança ainda não tinha chegado, né? Mas a gente pode pegar, sim, também alguém que ela própria está identificada. A criança, sobretudo maiores, sobretudo pré-adolescentes. Por exemplo, um adolescente, na verdade, não quer ir para a escola de jeito nenhum, não vai para a escola desde que começou a pandemia, estamos em 2024, então 4 anos sem frequentar a escola, né? O que é muito grave. Não há nenhuma justificativa efetiva que o impeça. E aí, quando você pergunta, mas por que você não vai na escola? Porque eu sou autista. Eu falei, mas tem muito autista que vai na escola, porque você, este ser humano aqui, que está na minha frente, né, não vai para a escola. Eu conheço vários que estão indo, seres humanos, e vários seres humanos que não estão indo. Este ser humano aqui na minha frente, né, tentando despetrificar essa coisa. E aí, Márcia, havia ali um ponto de identificação, e aí eu acho interessante esse ponto de identificação, pensando como, sim, uma das possibilidades de petrificação. Então, o ponto de identificação como consequência disso que se petrifica, porque aí ele começa, então, a articular todo o fazer da vida em torno desse S1 que estava ali. Então, acho que você faz um ponto bem interessante. Agora, sobre a questão da alienação e separação, aí eu já acho que é um pouco diferente. Porque na alienação e separação, a alienação é alienar-se na linguagem, alienar-se ao campo do outro. Então, para haver alienação, e o campo do outro não é S1 e S2, então, a alienação depende do campo da linguagem, depende que a linguagem esteja articulada, não ainda para quem usa, o sujeito que usa, mas ele como mergulha, ele mergulha no campo da linguagem, e o campo do grande outro, ele tem a articulação entre S1 e S2. Então, é como se a petrificação fosse uma certa interrupção disso. É claro que pinçou do campo da linguagem, mas algo que, de algum modo, pinça do campo da linguagem e congela, entende? Agora, tem dois sentidos aqui, porque na elaboração teórica que a gente está vendo, tem isso que a Renata está falando, que dá para a gente pensar a clínica, a gente está dando esses exemplos de petrificação. Agora, aqui, por exemplo, nesse texto, que está vendo a coisa teoricamente, né, quando ele fala de petrificação, ele está falando de um modo de estruturação do sujeito, como ele acontece. Né? A primeira coisa que acontece, né, na estruturação do sujeito, ali na alienação, que ele se aliena na linguagem, é como se ele separasse dois momentos. Eu tenho momentos lógicos, assim, né, que o sujeito se petrifica no S1, é como se a gente batesse uma fotografia ali, o sujeito está petrificado no S1. Nesse momento, quer dizer, a gente não dá nem para dizer ainda que ele está submetido ao campo do grande outro, né, à regulação do grande outro. Quer dizer, um sujeito somente petrificado no S1, ele ainda não é propriamente um sujeito. Porque um sujeito só é propriamente um sujeito quando ele circula na linguagem, quando ele é representado de um significante para o outro. Então, num segundo momento, lógico, no primeiro ele se petrifica, e esse significante, o Miller, vamos pensar esse significante como algo totalmente separado do resto dos significantes, do resto grande outro. E aí, num segundo momento lógico, ele vai se articular a um S2, aos muitos outros significantes que a língua
oferece, né? Aí, quando ele entra, né, nessa articulação com S2, que S2 não é só um segundo significante, quer dizer, qualquer significante do conjunto da língua. Né, ele se articula e vai circulando na linguagem, até bonito, é como se ele fosse um vazio né, que é representado de um significante para o outro, né? Quando ele entra nessa relação, então aí ele está alienado realmente no campo do grande outro, ele está regulado pelas leis da linguagem, né, pelo campo da cultura, o que constitui um corpo significantizado, e nos termos que o Miller está usando aqui, fica um resto do organismo vivo, não significantizado, que é o que ele está chamando de objeto A. Não sei se... Eu gosto dessa imagem. Né, porque ele é vazio, né? Então ele fica... A linguagem é como se estivesse circulando em torno dessa... Porque, né, quando a gente fala assim, ele é um sujeito dividido porque ele é significante, mas ele também é vazio, né? E ele se mantém assim, né, circulando a linguagem. Porque como ser, ele não, o sujeito é sem ser. O ser dele, o único ser significante que o sujeito tem é o ser de linguagem, é um ser significante. O ser enquanto tal, no sentido da ontologia, né, lá da filosofia, não existe. O sujeito não tem ser, né? Ele tem esses significantes com os quais ele pode se petrificar ou circular entre eles, né? Mas antes da linguagem, se a gente puder, é meio maluco, porque, na verdade, a gente faz um exercício aqui teórico, né? O sujeito, ele se inaugura na linguagem, mas a gente pode dizer, então, que antes da linguagem, como ele não tem ser, né? A gente não está aqui em nenhuma visão mística, né? Que teria alguma coisa que antecede a linguagem. Então, a gente pensa, né, teoricamente, ele é um conjunto vazio. E aí, Márcio, só para fechar o que você perguntou, eu estou separando a coisa da alienação aí, em relação à identificação, pelos momentos em que elas acontecem. Identificação ou separação? Alienação e que ela colocou aqui, né? Da alienação e identificação. Estou separando as duas e também, mas a gente não vai falar nesse grupo, é do autismo, porque uma das propostas do Maleval para o tratamento do autismo porque o autismo tem um congelamento S1, isso é uma característica do autismo, tá? Essa coisa, inclusive a gente fala que a alienação é retida, então, o neurótico passa pela alienação e separação. No caso do autismo, ele entra na alienação e ela é retida. No que ela é retida, a gente tem um congelamento da S1. Porque essa petrificação que a gente está falando, tem aquela inaugural do sujeito, e essa outra, né, da clínica, que a gente está falando de outros casos, o cara que é alcoólatra, né, são sujeitos neuróticos. Então, assim, por mais que a gente fale ali de uma petrificação, é meio hiperbólico isso, é um certo exagero. Ele não está completamente, né, mas ele não se dispôs ali na clínica a uma abertura, né, para articulação com outros significantes, né? Agora, no caso do autismo... No caso do autismo, não é hiperbólico, entende? Por isso que a gente está fazendo essa distinção. No caso do autismo, não é um congelamento, mas a gente nem usa a palavra petrificação, a gente usa congelamento para fazer essa distinção. A gente deixa a petrificação para a clínica das neuroses e usamos congelamento na clínica dos autismos. E aí, o tratamento, Márcia, é o descongelamento do S1 e a articulação com S2. Então, seria inventar, construir um artifício de S2, entende? Então, não vai fazer um grande desencadeamento metonímico, mas o descongelamento do S1 permite a invenção de um S2. Então, ele não vai encontrar o S2, mas a gente pode inventar uma articulação. E esse seria o tratamento do autismo, que a gente vai conversar, inclusive, no grupo de segunda do autismo. Por isso que eu fiz só essa distinção. Entende? Porque no caso da alienação é onde a gente distingue, inclusive, as estruturas. Ok? Você volta o texto aí. Mas esse último parágrafo da 167, ele a visão da leitura dele é Freud, lacanista, então, assim, ele vai pôr pulsão aí no meio, mas isso não vai ajudar a gente agora. Esse aqui. Pula, vamos para 168, já para os esquemas é 168. Então, 68, esse esquema. Né? Vou colocar centralizado, fica bonitinho. Pronto. Então, aqui, ó, eu gostei desse termo em espanhol, né, na lúnula, né, por que tá fazendo assim? Acho que estava lá embaixo. Né, na lúnula, né, que são esse interstício aqui, na lúnula central do esquema,
é ocupada por S1 e pelo objeto A. Tornaram a encontrar essa correlação na parte superior do grafo do desejo, porém escrita, isso também não ajuda a gente. Tudo que não ajudar aqui agora, para os propósitos de esclarecer esse quarto paradigma em alienação e separação, a gente vai passando. Todas as formulações sobre o final de análise que se sucederam em Lacan são referidas a uma relação entre a insígnia, o S1, o significante fora da cadeia, naquele momento lá de petrificação, e o objeto da pulsão, vamos falar objeto de gozo, o objeto A. E nada mais imperioso que ocupar-se do estatuto comparado de S1 e A, porque em relação com o grande outro, com o saber do grande outro, com o grande outro do significante, esses termos estão em posições de exceção. Né? Quando a gente pensa só lá naquele primeiro instante, né, de identificação, da petrificação constitutiva, né, o S1 está como uma exceção completa do campo do grande outro. E o objeto A, por excelência, ele é uma exceção, né, como ele pode até fazer função significante, mas ele não é significante, ele tem essa posição de exceção com relação ao campo do grande outro. Acho que eu vou ler por aqui que fica melhor. Né? Já que o objeto A não é um significante, e S1 sim, né, significante, o S1 né, não é como os outros, o S1. Então, ambos parecem compartilhar um estatuto de fora da cadeia. Eles podem existir fora da cadeia. O S1 tomado no primeiro momento da identificação está fora da cadeia, lá na fundação do sujeito. Igual ao objeto A, não está articulado aos outros significantes. Ele está retomando aquele instante ali de fundação do sujeito. Dessa aparente equivalência do estatuto se desprende, se produz uma confusão. Não falo de confusão teórica, senão da que só se produz logicamente na experiência. Quanto mais perto está o sujeito de descobrir sua equivalência com o A, veja que não é representação. Há uma certa... O sujeito, no seu modo de gozo, ele tem uma certa equivalência. Equivalência, eu disse para vocês que ali na fórmula S1... Cadê aquela fórmulazinha? Essa? Qual? Não vamos voltar nisso, não. Mas lá, quando vocês viram na outra página, vocês vão lembrar, vocês podem olhar no texto de vocês, estava a fórmula da fantasia, né? S barrado, aí punção, objeto A. Eu disse que aquele losangozinho, né, representa que eles não são iguais, eles têm todo tipo de relação. Mas exceto de igualdade ou de similaridade, mas eles podem ter uma relação de equivalência. O sujeito, quando, né, nos seus modos de gozo, né, no seu modo de gozo, ele meio que se equivale ao objeto A. É diferente de... quando ele está nessa equivalência com o objeto A, é que ele tem uma certa liberdade. Conjunção e disjunção. Né, no caso do objeto A, ele está numa certa conjunção com esse objeto de gozo e numa certa disjunção com o campo da linguagem. Né? A melhor tradução é essa, Alexandre. Muito bom, Alexandre. Muito bom. Eu me lembro, quer dizer, tem um texto que é muito parecido, quer dizer, do Freud. O Freud não usava o objeto A, mas a gente está fazendo uma leitura a partir de Lacan, né? Quando um exemplo de objeto A que o Lacan gosta, que virou-se uma coisa paradigmática, é lá no texto Freud, um dos últimos, né? Que ele vai falar... Como que chama aquele texto do brilho do nariz? Espera aí que eu vou olhar. É um dos últimos textos do Freud, se não me engano, acho que é o último. O texto está incompleto, né? Porque o Freud morre, não termina o texto. É do fetichismo, não é? Que ele vai falar sobre fetichismo e tal, mas o que ele está falando lá, o Lacan não vai pegar só como no campo do fetichismo, assim, né? No campo da perversão. Chama só fetichismo. Porque tem só... chama fetichismo. Porque a gente sabe que, né, os neuróticos têm fetiches também. Né? A sexualidade do neurótico, elas têm fetiche.
É diferente a relação do neurótico com o fetiche e do perverso, mas não estamos falando de perverso agora. Nesse texto, Freud, que é o último de todos, porque ele morre, ele tem um paciente que dá um exemplo muito bom para ser uma possibilidade de objeto A, né? Ele fala que ele se apaixona sempre por um tipo de mulher, e essa mulher tem algo, né, que se repete. E o Freud tenta identificar isso, fazer com que o sujeito fale o que, que se repete, e ele não sabe muito bem como falar. Quer dizer, uma leitura do ponto de vista do Lacan, ele está apontando para alguma coisa aí da ordem do objeto A. Para entender algo da ordem do objeto A. O sujeito, tanto que é algo meio fora da linguagem, que o sujeito ele fala que tem algo igual, mas eu não sei o que, que é. E o Freud interpreta, o cara era um cara da língua alemã, mas também que usava uns termos, na hora de explicar a história, usou um termo lá, não me lembro dos detalhes do texto, em inglês, e aí o Freud faz umas intervenções, o cara acaba chegando nisso aqui, um resultado da análise. O cara chega nisso aqui, ele fala assim, as mulheres, porque eu me apaixono, todas elas têm um certo brilho no nariz, né? Certo brilho no nariz. Continuamos aí, assim, numa linha limítrofe entre o campo da linguagem e alguma coisa que extrapola a linguagem, né? E aí o Freud quer saber mais, né, desse brilho no nariz. E aí, por fim, o sujeito fala assim para ele, olha, é o seguinte, quando eu vejo, eu sei. Né? Esse é um bom exemplo dessa coisa, quer dizer, quando há jogando aí com os termos de disjunção, né, uma certa disjunção da linguagem, né, e uma certa equivalência, uma certa apreensão pelo objeto A. Então, o sujeito ali ele tá falando, né, de uma experiência de gozo, desse gozo localizado, mas ela escapa, né, da lógica do significante. Né? Então, falta significante. Né? O que ele encontra de melhor é um brilho no nariz. Depois de muito trabalho analítico, Freud não fala, mas com certeza foi muito trabalho interpretativo para chegar ao brilho no nariz. E, por fim, o cara diz assim, olha, eu sei que quando eu vejo uma mulher que tem isso, né, esse objeto A, se ele fosse um lacaniano, eu sei. Né? Imagina, né, eu fico pensando essa coisa quando o fetiche é do outro, sempre é meio ridículo, né? Então dá para ridicularizar. Eu fico pensando aquelas coisas que tinham, né? Não tem mais em jornal, né? Que as pessoas colocavam, anunciavam que estavam procurando. Inclusive era um negócio super machista, em geral eram homens, né? Uma mulher séria, não sei o quê, religiosa, né? Deixa eu colocar um brilho no nariz. Eu fico pensando, né? Aí o cara coloca, né? Uma mulher assim, que tem um brilho no nariz. Eu estou procurando. Vocês vejam que é algo fora da linguagem, né? Ou não apareceria nenhuma mulher, ou apareceriam muitas, né? Porque elas, eu como me considero, né, como alguém que tem um brilho no nariz. É um negócio meio fora da linguagem, assim. Ele até achou uns significantes aí, mas que não faz articulação com o conjunto da língua, né? Não esclarece muito. Alexandre, explica para a gente o que você pensou. Brilho que é de todo objeto, Sim. Aquilo que nos captura. Fala um pouquinho para a gente. É exatamente isso. Eu pensei no agálma. Tá. Fala de novo. Porque está um barulho horrível aqui. Mas eu pensei no agálma, né? Que é o que está preso no silêncio, né? Que está lá e que fascina. Porque, no fim, nesse texto do fetichismo, que foi quando eu estava estudando ele, inclusive, junto com o Seminário 10, com outras pessoas, e aí a gente falando sobre isso, né? Sobre esse brilho, que é o brilho do objeto fetichismo, mas que é o brilho de todo objeto, enquanto esse objeto fala. Seu som ficou ruim de repente. Tá. Deu para ouvir agora? Agora sim. Sim. Mas, enfim, é porque eu pensei nesse brilho, né, do nariz, e aí Freud vai desenvolver como justamente o brilho do objeto fálico, mas do objeto fetiche, né? Mas que, no fim, eu fiquei pensando que é o brilho que emana de todo objeto fálico, entende?
que nos captura, que por captura o nosso olhar, que captura a nossa atenção, enfim, que é aquilo que a gente quer, que a gente vai atrás, enfim. Fiquei pensando nisso. Por isso que é muito bom essa história do brilho no nariz, né, desse paciente do Freud. E outra coisa, é Alexandra ou Alexandra? É Alexandre. Alexandra. Então, peraí, deixa eu retomar aqui. Do brilho no nariz. Do brilho no nariz. Eu ia falar outra coisa, me surgiu o agalma, né? Para mim, porque o agalma é um objeto, é um objeto de valor, né? Que é guardado no silêncio. Mas eu também penso no agalma como justamente também esse brilho, entende? Que captura. Todo objeto A seria uma espécie de brilho, é isso mesmo. E que eu estou lembrando aqui, o Roland Barthes, que é um cara que conversava bastante com Lacan, com a teoria lacaniana, ele tem um livro que ele escreve sobre fotografia, que se chama A Câmara Clara. É um livro muito bonito, muito interessante, e que fala de coisas, ele está falando de fotografia, mas ele está falando para além disso. Ele está falando de arte, de experiência estética. É surrealista? Hã? Ele era surrealista? O Roland Barthes? Não. Roland Barthes é um crítico, né? Que ele escreve crítica literária como se fosse literatura, e primeiro ele está ligado aos estruturalistas, depois ele vai para o que se chama de pós-estruturalismo, ele se aproxima muito do Lacan, de outros ali daquela geração, que alguns chamam de pós-estruturalista, tem gente que questiona esse nome. Mas nesse livro, A Câmara Clara, ele pega algumas fotografias, e ele cria dois. A gente está falando dessa coisa do brilho aí que se levantou. Ele pega uma fotografia, por exemplo, de uma criança que é um contexto de guerra, e a criança está com uma arma na cabeça. A criança está assim, uma arma na cabeça. Alguém está apontando a arma na cabeça dele. Aí ele pega dois termos em latim. Um é studium. Aí ele fala assim, studium, você olha para essa fotografia, são as coisas que você consegue descrever. Esse menino, não lembro onde ele estava exatamente, mas ele está num galpão. Aí nesse galpão tem uma cadeira, tem uma mesa. Ou se ele está num campo aberto, tem duas árvores. Você consegue descrever o studium, né? É o contexto ali, o contexto da fotografia. E aí ele fala que tem outra coisa que ele chama, que ele se opõe. Enfim, o studium seria o que está no campo da linguagem ali, né? O que pode ser apreensível pela linguagem, né? Eu posso falar da fotografia. Mas ele fala assim, nada do que está nesse campo da linguagem que eu consigo descrever é o que me captura. Aí ele chama isso que o captura na fotografia de punctum, que ele fala assim, é como se fosse uma coisa que fura o olho, assim, né? E ele compara isso com o objeto A, ele fala, o objeto A do Lacan, né? Alguma coisa que me pega ali. E se não me engane, nessa foto, se não me engano, quer dizer, tem uma criança com uma arma e tal, mas ele fala assim, o punctum, a coisa que me fez parar e olhar para essa fotografia, inclusive ela está aqui no livro, porque essa fotografia me capturou. Eu queria mostrar para vocês. O brilho da fotografia, né, esse brilho do objeto que captura, ele compara com o objeto A, é os dentes podres da criança. Que sorri, tá? Tem um adulto. A criança está sorrindo. Eu queria mostrar para. O livro está até ali, mas eu vou pegando. Sabe o que eu pensei, Wesley, também em relação a isso? A questão do belo, enquanto o belo que está para além da plástica, né? Do meramente plástico. Sim. Entende? Porque quando o que é esses dentes podres? Não são dentes podres, né? É o belo que há ali. Que está para além da estética, entende? Da estética como a gente entende, mas que está no nível da estética enquanto estágio, né, da filosofia. Olha só, você falando ainda, eu me lembro, uma vez eu assisti como ouvinte um curso de um professor da Unesp que chamava Aguinaldo, não lembro o sobrenome, e era um professor fantástico, assim, as aulas que eu assisti, nunca esqueci.
Era um período assim, que eu estava iniciando, né, percurso da psicanálise, enfim, li basicamente Freud, mas depois eu fui entender um dia, esse professor foi fazer uma análise do quadro de um dos girassóis do Van Gogh, aquele que é o mais famoso, que está no Museu Van Gogh, e esse quadro serve para o que a gente está falando aqui, né? Uma coisa que vai para além da estética mais, que a gente entende mais comumente como uma apreensão estética. Ele falava que o que pegava ele naquele quadro, imagina o quadro dos girassóis, aquela explosão de amarelo e não sei o quê, mas isso é o estúdio, né? O Puncton, né? Tem uma pinceladazinha lá no centro do girassol, tem uma pinceladazinha bem pequenininha azul. E ele falava assim, esse azul, eu só vim aqui falar para vocês desse quadro, porque era um curso de literatura, por causa desse punctum, não chegava a ser uma pincelada, desse ponto azul aqui, né? E é meio parecido com o sujeito dizer que as mulheres que o capturam, né, elas têm um certo brilho no nariz. Volta o texto? Quando está nesse campo aí, né, do objeto A, quer dizer, nem sempre é algo, tá, né, essas coisas chegam a ser até didáticas, assim, né, nem sempre a coisa... Mas tem sempre... O sujeito se embaraça nas palavras para falar do próprio gozo, né, do modo de gozo. Eu não sei mais aqui onde a gente está. Oi, Renata, Wesley. Posso falar só um pouquinho? Deve. É só que agora caiu a ficha aqui, que vocês vão falando aí vai processando, né? Então, isso é o fetiche? Então, Essa questão desse pontinho aí, ou o brilho? então pro Freud, o Freud põe isso no artigo fetiche, né? Agora, se a gente pensar fetiche, a gente tem que só tomar cuidado para não pensar em fetiche como algo só da perversão. Não. Né? O que a gente está falando aqui, quer dizer, no campo dos mais ou menos normais, que é o campo da neurose, né? Quer dizer, no campo da neurose, a coisa opera desse jeito, né? O objeto A, quer dizer, isso tudo que a gente está estudando aqui, está tomando como... Está no campo da neurose, né? Pegando a neurose como como uma coisa paradigmática para depois pensar outras estruturas, que é como a psicanálise procede. Mas é fetiche, assim, né? É o que ele está dizendo, que o objeto A, agora pegando Lacan, tem algo de fetiche. Assim como o sujeito, quando ele tem um fetiche, né? Assim, mais óbvio, né? Sei lá, vamos pegar umas coisas assim, a gente tem fetiche por pé, aí ele consegue até falar, né? Fetiche é pé, né? Mas se você pôr o sujeito estiver em análise ali e ele é um neurótico, ele vai se atrapalhar muito para falar dessa dimensão de fetiche que tem, né, o modo de gozo neurótico nessa relação com o objeto A, né? Então, o texto do Freud é sobre o objeto fetiche, né? E eu diria até tem algo de semelhante e tem algo de diferente, porque, assim, o objeto A, ele, por excelência, é um objeto faltoso. Então, ele aponta para aquilo que não é apreensível pela linguagem, um resto, uma falta. Então, ele tem essa característica. Entretanto, não significa que ele não vai repousar, vez por outra, mesmo que provisoriamente, em alguma imagem, em alguma palavra, em algum significante. Então, o objeto fetiche por excelência, ele é um objeto que vem tentar tamponar a falta. Se a gente pegar ali da denegação, que a gente estava conversando ontem, o objeto fetiche como uma resposta à denegação, como um resultado da denegação, que no lugar da falta, ao invés de eu me deparar, por exemplo, com a distinção anatômica entre os sexos, ter ou não ter o falo, por exemplo, coloca-se no lugar daquilo que falta o objeto fetiche. Ainda vai crescer, tem, mas é pequenininho, o brilho no nariz, né? O brilho no nariz, inclusive, como um objeto que desvia o olhar daquilo que falta, para não se haver com a falta. Então, tem uma relação entre o objeto A e o objeto fetiche
Tem, o objeto fetiche é o lugar aonde vai se estacionar o insuportável do objeto A em algum momento. Só que assim, né, o neurótico, né, e o objeto A, né, primeiro que não costuma ser uma coisa como no caso do perverso, na relação com o objeto fetiche, não é uma coisa tão gloriosa e magnífica assim, é um gozozinho, né, uma coisa que pega o cara, mas talvez o sujeito lá abra mão, não sendo um neurótico, supondo que ele seja um neurótico, ele vai ter relações né, com mulheres que não têm um brilho no nariz. Agora, o perverso, né, o objeto, né, fetiche ali para ele, ocupa um lugar assim, espetacular, é um negócio assim. Ele tem uma experiência. Gente, não tem variação, né? Quando eu falo objeto A, no discurso neurótico, aparece uma coisa aqui, uma outra coisa ali, umas pinceladas, né? Não é só. Pode ser o ponto azul do quadro do Van Gogh, pode ser os dentes da criança, pode ser o brilho no nariz. Agora, no caso do objeto fetiche para o perverso, não, é aquilo e aquilo. Ele experimenta uma satisfação que, pelo menos no discurso dele, é como se fosse uma satisfação total. A gente sabe que não é porque não existe, né? E só pode ser com aquele objeto. E tem também um roteiro, né? Que o perverso segue, que é assim, o fetiche que ele tem segue um roteiro também, né? E aí o objeto, você pode encontrar vários perversos com objeto fetiche ao pé. Mas aí tem alguma coisa ali na cena, porque tem uma cena, né, do perverso, né? Por exemplo, a vida sexual, ela tá. Às vezes ela tem até cenários, sabe? Tem que ter um cenário, tem um roteiro, e a coisa acontece sempre exatamente do mesmo jeito, né? Isso não vai acontecer na neurose, e o neurótico nunca vai falar desse objeto, ele vai falar com muita dificuldade, né? Um brilho no nariz, eu não sei bem o que é, e com embaraço, né? O perverso, ele faz assim, ele pode fazer um discurso de 2 horas, né? Sobre, exaltando, né, o objeto fetiche, né? E a gente percebe isso no funcionamento da clínica. Sem embaraço. No funcionamento da clínica, o neurótico, quando ele nos apresenta o objeto fetiche, ele tem dificuldade de falar sobre ele apresenta com enorme embaraço, e quando esse objeto ele é furado, ele procura outras possibilidades de satisfação para além do objeto fetiche. Não que ele desapareça, mas ele também não está todo capturado por esse objeto fetiche, que o Wesley explicou muito bem. No caso da perversão, ele tem uma captura, ele é sequestrado por esse objeto fetiche, ele fica submetido a esse objeto de tal modo que ele tem dificuldade de intransitivo. É intransitivo. Ele tem dificuldade de investir em outro lugar. É imexível aquilo lá. Entende? Né? É como se ele não pudesse não fazer, ele não pudesse gozar de outro modo. Você vê uma coisa? Né, isso faz séculos que me acompanha. A travessia existe há muito tempo. E eu pego um exemplo, tinha um cara das antigas, né? Um cara que chamava, vocês vão achar engraçado, Nelson Sargentelli. O Sargentelli tinha, né, um negócio, isso era década de 70, 80, gente, né? Hoje, se tivesse um negócio desse aí, não ia rolar, né? Porque tinha as mulatas, que hoje é uma palavra problemática, do Sargentelli. E aí o Sargentelli sabia criar no campo dessa conotação sexual. Ele tinha uma habilidade linguística. Eu falo que o Lacan tinha que ter ficado sabendo do Sargentelli, porque ele encontra termos, assim, ele inventava significantes que você pode usar para, né, para falar do objeto A, assim, né? Ele falava assim, que é usado até hoje. Fulano tem o borogodó, tem o ziriguidum, tem o balacobaco, tem o teleco-teco. Ele era um criador de linguagem. Nesse ponto, ele era um cara meio genial. Assim, são coisas... Veja, alguém que consegue mudar a língua, colocar termos na língua que fica... Borogodó tá aí. Borogodó, o pessoal... Então, se eu... Vai explicar para alguém o que é uma pessoa que tem borogodó. Um neurótico pode falar assim, olha, eu tô namorando com uma pessoa, não tem aquele borogodó, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, o cara do fetichista mesmo, né, o perverso, ele, né? Ele sabe o que é borogodó. Ou tem o borogodó, não tem nem conversa. E ele é capaz de escrever uma tese sobre o borogodó. E não tem conversa. Ou tem o borogodó, ou não tem o borogodó.
né? Entende, Márcio? Então, não é que não vai aparecer objeto fetiche na neurose, mas ele aparece acanhado, envergonhado, desorganizado, e ele não captura a ponto de você não conseguir vestir a libido em lugar nenhum. Então, quando você vai ali e questiona o objeto fetiche, o sujeito recolhe e procura outras possibilidades. Tem uma coisa importante aqui, que eu acho cabível de falar, a gente vai encontrar em Lacan, e mesmo no Miller, por exemplo, num texto que eu já recomendei muitíssimo, que é o Osso de uma Análise, ele vai fazer uma diferença entre, né, como gozam as mulheres, como gozam os homens, né, como que se constitui as relações, as parcerias sintomáticas, e aí ele cria um negócio, ele fala de um negócio ali, assim, não é que não é uma coisa errada, né, ele está falando besteira, ele está falando, tem sentido o que ele está falando, mas veja bem, isso é Miller, a partir de Lacan, no Osso de uma Análise, está fundamentado em Lacan. Ele vai dizer assim, os homens, é como se ele colocasse essa relação, né, as parcerias, né, amorosas do lado do homem sempre privilegia essa via do objeto A, né, desse fetiche que existe no campo da neurose. E as mulheres é o discurso. As mulheres se relacionam com homens que fazem um discurso amoroso que a capture. E os homens fundamentalmente pelo Borogodó, né? O que eu queria dizer sobre isso é que é porque do jeito que ele coloca ali, pode dar a entender que isso é um negócio assim, que está fixado. A gente tem que lembrar que masculino, feminino, homem, mulher, a gente tem uma construção teórica sobre isso. Quando ele fala do gozo feminino lá no Seminário 20, isso não exatamente está falando de mulher. Quando ele fala do gozo masculino, ele não está exatamente falando de homem, são conceitos. Então, essa coisa de homem e mulher, como que eles funcionam nas suas parcerias, eu acho que isso é cada vez, na medida que a gente tem esse declínio do nome do pai, do patriarca, olha, declínio não é uma queda total. Uma queda total seria dizer até assim, ó, Sairia para fora da linguagem. não existe grande outro mais, né? Enfim. Então, assim, mas tem um declínio. Isso tem produzido uma pluralização, né, nos modos como se formam as parcerias. Então, eu vejo aparecer com muito mais clareza hoje no discurso das mulheres que o que pegam mais elas são uma coisa... Borogodó. É um borogodó, é um negócio fetichista, é o objeto A, né? Porque você tem até um momento ali, a coisa tão cristalizada, né, pela cultura do que é ser homem, que ser mulher, que a mulher só vai falar de outras coisas, muito do amor, do discurso amoroso, e os homens, muito dos detalhes, né, sexuais, né, do borogodó. A coisa está pluralizada. E vocês sabem que eu escuto homens eu acho muito engraçado isso. Quando eles encontram uma mulher que faz um discurso fetichista, às vezes sobre um terceiro homem, né? Às vezes não é nem sobre ele, mas às vezes é sobre ele também. O cara fica putaço. Ele fica puto da vida, né? Aí ele começa a falar, essa mulher não sei não, ela tem uma conversa de homem. Ela não tem uma conversa de homem, né? Porque a gente não está mais, né? A gente tem uma pluralização. Então né, existem mulheres para quem o discurso amoroso, né, a fala, o que o outro fala, o que vai capturar, tem, mas tem mulheres que fazem laços amorosos, né, pela via principal do objeto A. Agora, a gente também não precisa ficar pensando que a coisa é exclusiva né, por uma coisa ou por outra, né? A gente vê cada vez mais as coisas híbridas, né? Híbridas, acho que é a melhor palavra. E, fundamentalmente, uma certa articulação com o biológico aí. Quando a gente fala de masculino e feminino, não pode fazer uma cola biológica disso. Masculino ligado a um corpo que tenha, né, que recebeu a carteirinha de vacinação azul quando nasceu, e o feminino que recebeu a carteirinha de vacinação rosa quando nasceu. A gente teve tempos, né, que isso realmente era muito, não era uma essência, né, das mulheres ou dos homens, mas isso era muito enrijecido, essa coisa, né, que ficou, né, do rosa, do azul e todo um campo, né, e tinha até isso, né, uma mulher de verdade, né, ela vai se apaixonar, ela é outras coisas, não vai ser o borogodó. Né? Mas isso outra coisa, um outro lado, né? A gente, né, nessa hibridez, a gente vai ver homens que, né, pega muito mais um laço amoroso, né? Às vezes um discurso, né? Um discurso desejante, um discurso de amor, ou outras coisas que não tem a ver com o objeto A nesse sentido aí de algo
um tanto quanto fetichista, né? E, inclusive, só um parênteses, uma leitura legal sobre isso, tem um livro que saiu agora recente, de uma professora, esqueci agora de qual universidade ela ela chama O Homem Não Existe, aquele ali. Fazendo um jogo com A Mulher Não Existe, do Lacan, ela lança o livro O Homem Não Existe, justamente fazendo um certo jogo de que o masculino e o feminino são construções que vêm da cultura, e não uma cola na questão do corpo. Tem um capítulo tem um livro que vai sair agora, e-book, como é pela universidade, os livros da universidade são todos gratuitos, então, na hora que sair, eu já mando, porque a universidade não pode vender livro. Aqui, a universidade aqui, ela publica sempre gratuitamente. Tem, questões. Vai sair agora um livro meu pela universidade, Psicanálise e Cultura, e um dos capítulos que eu escrevi com uma aluna que chama Luami, ex-aluna, né, que chama Luami, que é justamente sobre o mito do Adão e Eva, como ali, quando vai falar sobre a Eva, não como um mito que diz como a mulher é, mas que determina como ela deveria ser. Então, é interessante porque quando você pega, a gente foi no hebraico para buscar o texto original, quando a gente pega ali no hebraico, o texto está sempre apontando para um certo futuro, uma descrição de como a cultura deve estabelecer o que é vir a ser mulher a partir de então, e não uma descrição passada. O que dá notícias de que o masculino e o feminino, em algum ponto, foi construído e, portanto, está em constante modificação, né? Está perto, eu quero só terminar. Vamos para o último parágrafo da 168, que termina na 169. Nesse sentido, a gente tinha falado ali de uma possível equivalência entre sujeito e objeto. Nesse sentido, a identificação significante tem uma função de proteção a respeito da identificação com o objeto. É porque você se identifica com o significante que ele está dizendo não é uma barreira e não é uma identificação com o objeto. Ponho isso entre aspas, né, porque a relação com o objeto, pela qual Lacan utilizou às vezes o termo identificação, deve ser discutida. Porém, enfim, digamos que a identificação significante protege o sujeito da identificação com o objeto. Há, pois, uma solidariedade entre tornar-se equivalente a um significante e tornar-se equivalente ao objeto. Porém, também existe uma distância que se trata de medir, entre tornar-se uma coisa e tornar-se outra. Esse aqui vai se tendo novos desdobramentos aqui dessa questão, né, de tornar-se um significante e o objeto A tem esse caráter fetiche, mas ele tem uma função significante. Quer dizer, não são separações tão... Tem nuances essas separações entre identificação, mas fundamentalmente, assim, só para a gente consolidar uma, né, leitura que a gente... Né, quando a gente fala de identificação, a gente está falando de identificação a um significante. Com o objeto, como a forma da fantasia, o que prevalece é uma relação de não similaridade. Pode ter várias relações possíveis entre o sujeito e o objeto A, mas nunca de igualdade. Daqui 15 dias vai continuar daqui? Ou... Sim, aí tem um negócio, aí vem a seguir, aí, ó, La Deception de l'Amante. Isso aí ele dá uma... Não interessa muito. A gente vai retomar, porque tem mais conexão com... A gente vai retomar lá na 183, tem um subtítulo que chama La Elección Preferencial, né? A escolha preferencial. É uma continuidade do que a gente está discutindo até aqui. Então, daqui 15 dias, a gente vem para a página 183, tudo bem? E continua daqui, então. Tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 19. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.